Pessoal, hoje nós vamos então continuar a nossa série que já vai fazer aproximadamente 2 meses. A gente tem falado sobre histórias que transformam. E nessas histórias que transformam, a gente tem refletido um pouquinho sobre as grandes histórias bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E hoje eu gostaria de abordar um tema com os irmãos que é: posso orar para viver, mas esquecer de viver melhor. Eu posso até orar, pedir coisas para Deus e para viver. E o Senhor pode me conceder essa graça, esse favor imerecido que está lá em Efésios capítulo 2, verso 8, a graça, a salvação. Só que eu posso, com essa graça que foi me dada, com essa graça que me foi revelada, esse favor imerecido que chegou até mim, eu posso viver de uma maneira que não agrada ao Senhor. Ou posso viver de uma maneira, fazendo algumas práticas que entristecem primeiramente o coração de Deus e, consequentemente, pode entristecer o coração das pessoas que estão à minha volta. E para a gente pensar um pouquinho, refletir nessa manhã na palavra de Deus, eu gostaria que, por favor, você abrisse sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós vamos fazer a exposição da palavra de Deus e tirar daqui alguns conceitos que podem iluminar a nossa mente. Então, 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1 até o verso de número 6. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais, não tem problema. Quem não tiver Bíblia, pega carona com um crente aí do seu lado, ou pode ver aqui também agora no telão também. Pessoal, lembrando, crente tem que ter Bíblia física. Bíblia no celular é legal, Bíblia no tablet também é bacana, só que crente tem que ter esse tato com um livro físico, ler, para ter aquela graça, né, de falar, abre a Bíblia em Abacuque, que a gente já falou, abre a Bíblia em Ageu, a pessoa fica desesperada, tem que ter esse desespero, senão a gente perde o costume. Porque na Bíblia, no celular fica fácil, Abacuque vai lá no índice, clicou, tá lá, versículo tal, facinho, 10 segundos acha. O legal é você demorar 1 minuto para achar, 1 minuto e meio para achar. E você fala um livro, você fala, não sabia nem que tinha na Bíblia, isso que é legal. Então vamos lá, pessoal, diz assim, 2 Reis, capítulo de número 20, verso 1 até o verso 6. Subtítulo: A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei e daqui a 3 dias subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui como a tua igreja para celebrarmos ao Senhor, cultuarmos a Ti. Perdoa, Deus, os meus pecados que eu cometi, pecados no olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo, Senhor, em atitudes que entristeceram o seu coração. Leva a minha mente e o meu coração cativo a Ti, juntamente com a da tua igreja, para que possamos compreender a tua palavra e a tua palavra gere em nós vida e vida essa com abundância, para que possamos viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida.
Senhor, fale conosco por intermédio de Tua palavra. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que venha nos causar distração, que caia por terra, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui, muito interessante, no livro de Ezequias, que ele era o rei de Israel. E na verdade, ele era o rei de Judá. O povo de Deus foi dividido em dois momentos, o reino do norte e o reino do sul. E nesses reinos era o reino de Israel e o reino de Judá. Ezequias se levanta também ali como o rei de Judá. Só que Ezequias ele tem uma história muito marcante, porque o seu pai Acás, que o gerou, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então ele colocava mesmo dentro do povo de Israel e no meio do povo de Judá, altares de idolatria, chamavam ali outros povos para também estar celebrando seus cultos de adoração aos outros deuses. E ele, Acás, que era o rei, permitia que tanto tivesse o culto de adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, como também o culto de outros deuses. E para isso ele permitia que levantasse altares, permitia que levantasse alguns totens, algumas imagens de idolatria. Então tinha aquele politeísmo no meio de Israel, aonde o Senhor reprovou esse comportamento do rei Acás. Em um determinado momento, quando o rei Acás também fez o que era mal aos olhos do Senhor, quando ele foi ali investido pelo seu inimigo, diz a palavra, a partir do capítulo 16, que Acás pega os batentes da porta da casa do Senhor, do templo do Senhor, de ouro, aonde a madeira era uma das mais caras, e entrega para o inimigo. E aquilo desagrada profundamente o coração de Deus. Só que daí Acás para de reinar, e quem vem reinando agora, quem que é? Ezequias, aquele que a gente acabou de ler. Mas Ezequias era um homem de Deus. Ezequias viu tudo aquilo que o pai fez e falou: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser igual meu pai foi nesse quesito. Eu quero manter a minha espiritualidade, eu quero manter a minha comunhão com Deus, e agora que eu sou monarca da época, eu vou tirar tudo isso. Então Ezequias vai lá e manda derrubar todos os altares de idolatria, manda limpar todos os postes ídolos e restaura novamente a adoração ao povo de Deus. Ezequias extingue completamente a idolatria do povo de Israel e faz o quê? Aquilo que agrada aos olhos do Senhor, restaurando o louvor, restaurando a adoração, restaurando o culto verdadeiro ao Senhor, os sacrifícios de louvor a Deus. Então Ezequias tinha um bom testemunho diante de Deus e dos seus súditos, porque ele era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que nós acabamos de ler em um determinado momento de sua vida, este homem de Deus é acometido por uma enfermidade mortal. E ele entra dentro do seu palácio e no seu aposento real ali, com toda a infraestrutura de um rei, mas todo o seu poder aquisitivo, todo o seu dinheiro, toda a sua influência não pudera livrá-lo dessa enfermidade mortal. E ele não sabia o que era. Chamou os melhores médicos do seu reinado, chamou ali todos os doutores que estavam ali juntos, chamou as pessoas para orarem por ele e nada, ele não conseguia ter aquela cura que tanto ele desejava. Mas naquele exato momento, de um outro lado da cidade, tinha um profeta chamado Isaías, que é um dos profetas maiores. E ele pega e fala assim: olha, Isaías, eu quero que você vá ali para o rei Ezequias e entregue um recado para ele, porque este recado eu tenho que falar ao coração dele. Daí Isaías fala: tá bom, Senhor, eu estou indo lá. Aí Isaías vai, sai de sua casa, pega o caminho, entra no palácio, todo o palácio ali, os súditos que estão trabalhando a serviço do rei se alegram. Olha, o profeta está aí, o homem de Deus está aí. Então imagina, e fala assim: você veio falar com quem? Eu vim falar com Ezequias, o rei. Ótimo, então entra, ele está precisando mesmo, viu, profeta? Porque ele está com a doença, ele está com a enfermidade. Então imagina Isaías entrando dentro do quarto do rei, batendo na porta. Ele entra e fala: tudo bem, rei Ezequias? Oi, tudo bom? Isaías, graças a Deus que você veio. Puxa, você está feliz? Estou, porque eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Aí imagina Ezequias: ai, graças a Deus, ele tem um recado de Deus para a minha vida. Imagina, você está passando uma dificuldade,
Você está passando por uma enfermidade, você está passando por um momento tão difícil na sua vida, bate um homem de Deus na tua porta e fala, olha, tem um recado de Deus para você. Você se alegra, né? Você vai falar, ufa, graças a Deus, hein? Até que enfim Jesus ouviu a minha oração e vai entrar com providência. Ótimo! O que acontece, meus irmãos? Ezequias fica todo alegre e fala, pode falar que o teu servo está ouvindo, Isaías. O que Deus tem para falar da minha vida? Qual que é o recado de Deus? Aí Isaías fala o seguinte, olha Ezequias, Deus mandou você colocar a casa em ordem, porque tu vais te cascanelar. Você coloca a tua casa em ordem que tu vai morrer, meu filho. Você não vai viver, tá bom? Esse é o recado de Deus para sua vida, vira as costas e vai embora. Então imagina, eu orando para que Deus me cure, eu orando para que Deus me restaure dessa enfermidade, que me assola dia após dia, que aos meus olhos é incurável. Um homem de Deus vem dar um recado, eu penso que vou curar, e a palavra que vem é, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Ezequias então para, vê Isaías indo embora, no meio do pátio atravessando, vira na sua cama king size, grandona, seu belo edredom, ficava perto da parede, ele vira e fala, Senhor, e começa a orar. E na oração de Ezequias, ele começa a sua oração como nós acabamos de ler. Senhor, se servido de te lembrar, reconhecendo a soberania divina, se o Senhor quiser se lembrar, mas só se o Senhor quiser se lembrar, que eu andei diante de ti com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. Ou seja, eu dei um testemunho que aparentemente agrada ao Senhor. Então eu te peço, tenha misericórdia de mim. Olha que interessante essa oração. Ezequias, para receber uma dádiva do Senhor, o que ele ora? A vida dele. Senhor, olha, se servir de te lembrar, eu andei, eu fiz o que era reto. Eu estou orando a minha vida para receber uma benevolência, para receber algo. Você acha que hoje a gente consegue fazer essa oração? Senhor, me abençoa. Mas por que eu tenho que te abençoar, Renato? Olha a minha vida. Dá uma olhada na minha vida e como eu me porto, como eu me ando, como eu me comporto, e em cima do meu comportamento pode me abençoar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você receberia alguma coisa de Deus se fizesse essa oração? O que você receberia? Senhor, eu mereço, viu? Eu mereço essa bênção, eu mereço essa dádiva, por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Aí alguns estão falando, pastor, pela misericórdia, se eu falar isso, é que eu não recebo nada mesmo. Já está difícil. Aí se eu orar assim, Deus me abençoa porque eu faço alguma coisa, é aí que eu não recebo nada mesmo. Mas a Bíblia diz que Ezequias fez essa oração. E quando ele faz essa oração, ele continua o texto, ele começa a chorar, chorar e chorar. Isaías está indo embora, voltando para os seus afazeres de profeta e ministeriais. Vem novamente a palavra do Senhor que nós lemos e fala assim, Isaías, oi Senhor, volta lá e fala com Ezequias, líder do meu povo. Tem que falar de novo? Acabei de falar, sim, mas qual que é o recado que eu vou dar para ele? Vai lá. Isaías volta, bate na porta do quarto, entra nos aposentos do rei, vê os olhos do rei então todo lacrimejando de chorar muito, olho inchado de quem chora muito. Daí ele fala, tem um recado de Deus para você. Ele fala, nossa, imagina, né? Tipo, o outro recado é um recado de Deus para você. Qual que é o recado? Deus manda te dizer que Ele ouviu a tua oração e viu a tua súplica. Eis que Ele te sarará e ao segundo e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor para adorar. Deus vai te curar. Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua oração, Ele viu você virando o rosto para a parede e falando do seu testemunho para Ele, pedindo misericórdia, pedindo graça, com o coração, nesse momento, humilde, falando, Deus, só se o Senhor quisesse lembrar, não estou declarando, não estou dando ordem, estou me submetendo à sua, Deus, soberania. Se o Senhor quiser me libertar ou quiser se lembrar, eu andei diante do Senhor e fiz aquilo que o Senhor já aprova. E ele chora, Deus ouve a sua oração e fala, agora eu vou restituir. Mas o detalhe, agora que eu vou restituir a sua vida, eu vou te dar
15 anos a mais. Aí eu fiquei refletindo nesse texto, irmãos. 15 anos a mais que o Senhor nos dá, humanamente falando, a gente não sabe se é bom ou ruim, né? Porque daí você já sabe quando você vai morrer. Né? Porque imagina, Ezequias devia ter ali, quando ele recebe, ele começa a reinar aproximadamente com uns 25 anos, ele vai ter ali acho que uns 40 e poucos anos quando vem essa doença, que ele ora o Senhor e o Senhor dá mais 15 anos de vida. Então vamos fazer uma suposição que mais 15 anos ele tinha por volta de uns 40 anos. Ezequias, você vai viver até os 45 anos, você vai viver. Então se eu penso, se eu vou viver até os 55 anos, mais 15 anos, acredito que alguns valores mudam na minha vida. Algumas prioridades começam a mudar dentro da minha vida. Dependendo da minha prioridade, não vai ser apenas as coisas materiais ou conquistas aqui nessa terra. Dependendo por saber que eu tenho 15 anos, eu quero gastar o meu tempo da melhor maneira possível com aquilo que realmente tenha valor. Dependendo com 15 anos que eu sei que eu vou partir com 55 anos, eu quero gastar mais tempo com a minha família. Eu quero cuidar mais dos meus filhos. Eu quero me dedicar mais para o reino de Deus, amar mais as pessoas. Ou seja, aquelas coisas que a gente tinha muito valor ou corre atrás, porque nós não pensamos no tempo. Quando o tempo se torna uma realidade, está diante da gente, e essa realidade tem um limite, tem um tempo decretado por Deus, os valores mudam dentro do nosso coração. A tábua de valores começa a mudar. E quando eu falo tábua de valores, não são os princípios bíblicos, mas são sim as prioridades que a gente dá em certas coisas. Quem tem 1 ano de vida não quer saber se vai ser promovido no trabalho, quer gastar mais tempo com o filho, com a família e ter tempo de qualidade, porque ele sabe que não adianta ele ser promovido porque ele não vai usufruir daquela promoção. Então muda dentro do coração dele essa tábua de valores. Só que daí a gente começa a aprender algumas coisinhas aqui nesse texto, porque quando Deus fala, meus irmãos, sobre casa, na Bíblia ele vai dar 3 conceitos sobre a casa. E a primeira coisa que a gente começa a aprender através desse texto é, em primeiro lugar, a oração sincera move o céu, mas não substitui uma vida alinhada. A oração, ela vai mover o céu, mas ela não vai substituir a responsabilidade do homem e da mulher de Deus de ter uma vida alinhada diante do altar. Olha o que diz o texto em 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 2. 2 Reis 22. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti, com o quê? Com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Eu oro ao Senhor. Eu estou buscando a tua face agora. Mas detalhe, Deus, a minha vida está alinhada com a tua vontade. Eu tenho sido fiel, eu tenho sido obediente aos seus preceitos, eu tenho tido devoção na minha adoração ao Senhor, nos meus momentos de oração, nos meus momentos devocionais. Senhor, eu tenho uma vida que está ligada e alinhada às suas condições, Pai. E quando Deus fala o seguinte, ordena a tua casa que tu vai morrer, na concepção bíblica a casa tem 3 princípios e 3 desdobramentos. Primeiro, Deus usa a palavra casa na Bíblia para falar sobre família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família servirá a Deus. Deus usa também a palavra casa na Bíblia para falar sobre vida pessoal e vida espiritual. Vós sois o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. A casa espiritual feita não por mãos humanas, mas por mãos do próprio Deus. Então o conceito de casa é vida também pessoal e vida espiritual. E o terceiro parte de casa também está atrelada à estrutura, como Ageu mesmo disse, a minha casa ficará vazia, a minha casa está em ruínas, as paredes estão quebradas. Então quando a Bíblia vem falar sobre casa, ele está pegando esses 3 conceitos, casa como família,
casa como vida pessoal e casa como estrutura organizacional também. E quando essa palavra vem para Ezequias dizendo: ordena a tua casa e põe ela em ordem, Ezequias. Mas por que eu posso colocar ela em ordem? Porque você vai morrer, Deus não vai te curar. Ou seja, alinha primeiramente a tua família, organiza a tua família, veja como está a tua esposa, veja como estão os teus filhos, primeiramente. Depois você também alinha a sua vida espiritual, a sua vida pessoal e também alinha a estrutura, ou seja, se organize. Organize a sua vida, alinhe a sua vida, mas mesmo depois de você alinhar a sua vida, Deus vai te levar. Aí Ezequias ora para que o céu se movesse ao teu favor, e Deus responde à oração sincera do teu filho. Mas quando Deus responde essa oração, dá mais 15 anos de vida. A intenção então é o quê? Agora então a minha casa, a minha família vai estar alinhada. Ou deve estar alinhada, ou trabalharei para estar alinhada. A minha vida espiritual agora, com essa nova oportunidade que Deus me deu, também deve estar alinhado, deve estar diante do altar do Senhor. E também a organização da minha casa, na parte de estrutura física, tirando as bagunças, também deve estar alinhado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é bagunceiro, meu irmão? Então hoje é hora de você alinhar a sua casa. Fala assim: a hora de alinhar a casa. Fala, é hora de alinhar a casa. Alinha a tua família, alinha a tua vida pessoal e a sua vida espiritual, e alinha também a tua casa, viu? Aí alguns estão falando assim, né? Fala Deus comigo, né? Fala Deus comigo. Jesus, ele é bom. Ou seja, quando fala isso para Ezequias, para colocar, Deus ouve um coração sincero, meus irmãos. E a gente tem que começar a aproveitar o tempo que Deus nos dá de vida aqui na terra. Nós temos que aproveitar e andar alinhados com aquilo que Deus quer. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos, Salmos 90, versículo 12. Olha o que diz o texto da palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus, me ensina a contar os meus dias, me ensina a ter sabedoria para usar os meus dias a cada dia, para que eu não desperdice o dia que o Senhor me concedeu, para que a minha vida e os meus dias venham estar alinhados com a tua vontade, para que a minha vida espiritual venha estar alinhada com a tua vontade, para que a minha vida pessoal, a minha mente também venha estar alinhada com a tua vontade, para que a minha família venha estar alinhada com a tua vontade. Senhor, então me ensina a contar, me ensina a organizar os meus dias, Senhor, para que eu, com tudo isso contando, organizando, refletindo, eu alcance o quê? Um coração sábio. Eu alcançando um coração sábio, um coração inteligente, eu vou poder tomar as melhores decisões, porque eu vou tomar decisões com sabedoria. Eu vou conseguir fazer as melhores estratégias, porque eu vou fazer estratégias com a sabedoria divina, igual Salomão. Quando Salomão, ele tem um grande desafio sobre a sua frente, para ser ali o líder daquele povo de Deus, a primeira coisa que Salomão pede não é ouro, não é prata e nem a morte dos seus inimigos. Salomão fala: Deus, eu quero sabedoria para poder guiar este grande povo a qual o Senhor colocou aos meus cuidados, sobre os meus cuidados, e eu com a minha própria sabedoria humana, competências e habilidades, sei e tenho a consciência que eu não darei conta, se não vir uma sabedoria dos céus para guiar esse povo. Então, quando a gente se organiza, a gente ora, igual Ezequias, Deus está querendo que a gente alinhe todas as áreas da nossa vida, pessoal, espiritual e familiar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, qual área da sua vida você precisa organizar hoje, meu irmão? Pessoal, espiritual ou familiar? Porque quando a gente faz isso, Deus começa a transformar. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. A carta
de Tiago. Em vez disso, quando a gente projeta o futuro, quando a gente projeta as coisas que não estão sobre a nossa gestão, e Ezequias naquele momento ele ia ter mais 15 anos de vida, então ele poderia fazer uma série de projetos pessoais, sem colocar diante de Deus primeiramente. Mas Tiago vem abordando a ideia o seguinte: o tempo de vida que lhe resta, que você não sabe quanto tempo é, você tem que orar ao Senhor para saber qual é a vontade dele em todo o tempo. Tiago vai começar abordando. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Ou seja, o pecado não é só eu praticar o pecado, aquilo que desagrada a Deus, mas a sonegação do bem também é pecado. Se eu sonego o bem, sabendo que o bem poderia ser feito por mim, e eu o sonego, eu também cometo pecado. Se eu sei que posso ajudar, se eu sei que posso fazer o bem, orei ao Senhor, Deus confirmou o meu coração e minha mão se reteve para fazer o bem, a Bíblia fala que eu estou cometendo um pecado. Ou seja, mesmo eu sem ter nenhuma ação, se eu ficar quieto, sabendo que posso ajudar e não o faço deliberadamente, sabendo que posso, eu cometo um pecado. Mas pastor, mesmo sem agir? Sim, é a palavra que está dizendo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete um pecado. Porque, meus irmãos, quando Deus vai mostrando para Ezequias, fala: olha, agora você vai ter mais 15 anos de vida. Aproveite esses 15 anos de vida com as coisas que valem a pena. Não desperdice a sua vida. Não desperdice essa nova oportunidade que eu estou te dando. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: se Deus te desse agora mais 15 anos de vida, o que você faria nesses próximos 15 anos? O que você faria? Igual eu, estou com 41, mais 15 anos, né? Vou ter aí 56. Renatão, você vai viver até os 56. Ah não, Senhor, mas eu queria viver até os 70. Não, é até os 56. Tem alguns jovens aqui, né, que 30, 35 já tinha acabado a vida. Imagina, jovens aqui de 20 anos, mais 15 é 35. Ah não, mas eu tenho planos para 40. Não esquece, até 35. Como que seria a sua vida, você e eu, sabedores disso? A gente ia gastar a nossa vida dissolutamente a desperdiçar? Ou a gente ia falar: não, já que eu tenho 15 anos, eu quero construir algo que realmente tem valor. E esse algo que eu estou construindo, que realmente tem valor, eu não posso pegar, porque é abstrato. O amor da minha família, a saudade de um ente querido para poder dar um abraço, a paixão pelas coisas novas que eu posso viver com a minha família, as novas oportunidades, os novos momentos de carinho, de lazer, isso não tem preço. E quando a gente sabe disso, meus irmãos, os nossos valores começam a mudar, começam a transformar. E Ezequias faz essa análise: Senhor, então me sonda, eu preciso colocar a minha casa em ordem agora. Só que detalhe, a oração de Ezequias nos mostra o seguinte, que a oração não é apenas para escapar da morte, mas alinhar a nossa vida com um propósito divino. O tempo que você está aqui, você tem um propósito. Deus, nós não oramos apenas para escapar da morte, não, mas para alinhar a nossa vida com um propósito divino. O Senhor tem um propósito para você, o Senhor tem um chamado para a sua vida, tem uma vocação. Aí a grande questão que o Senhor está mostrando aqui é: o que você está fazendo com aquilo que eu coloquei na tua mão para você fazer?
Você está gastando dissolutamente, mas parece que quando eu coloco um timer na sua cabeça, parece que agora os valores mudam e você agora não vai priorizar tanto coisas que você deveria priorizar. Mas parece que muitas vezes o Senhor tem que dar esse chacoalhão na gente para que a gente volte novamente para o propósito dele em nossas vidas. Segunda coisa que a gente aprende: a vaidade pode transformar a bênção em juízo. Fale para a pessoa que está do seu lado: aquilo que Deus te deu, que é uma bênção, pode se transformar em uma maldição. Parece até antagônico, né? Como que a bênção pode se tornar uma maldição? Olha o que diz o texto da palavra de Deus, 2 Reis capítulo 20, versículo de número 13. 2 Reis 20, 13. Quando o Senhor acaba de restaurar a vida de Ezequias, Ezequias vai falando para Isaías: tá bom, qual que é o sinal? Você escolhe aí qual que é o sinal. Você quer que o relógio de Acás adiante 3 horas ou retroceda 3 horas? Adiantar é fácil, então eu quero que retroceda. Retrocedeu 3 horas, Ezequias foi curado. Quando Ezequias foi curado, ele tem a oportunidade: ótimo, agora eu tenho mais 15 anos de vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa nova oportunidade. Obrigado por essa nova chance de viver uma vida mais alinhada ainda com seus propósitos. Ótimo. Os inimigos que estavam do lado, Senaqueribe, entre outros inimigos que estavam ali também da Babilônia, ficaram sabendo que o Senhor tinha curado Ezequias e foram lá para visitar o amigo. Embora reino inimigo, o monarca tinha sido curado de uma enfermidade aparentemente mortal. Vou fazer uma visita, o inimigo. Ezequias então recebe esse pessoal e diz o texto da palavra de Deus. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Verso 14. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. Os assírios, o povo inimigo de Deus, que levou eles cativos durante 70 anos. Ótimo. De onde eles vieram? Não há nada. O profeta perguntou: o que eles vieram no seu palácio? Ezequias disse: viram tudo no meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Segura. Isaías vira para ele: quem que são esses homens que está visitando? É a mesma coisa que eu falar: são os meus inimigos, aquelas pessoas que querem fazer mal para mim. Imagina, pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem alguém que quer fazer mal para você, irmão? Conhece alguém? Inimigo? Pergunta assim para ela: você tem inimigo, meu irmão? Aí você fala assim: eu não sou inimigo de ninguém, mas as pessoas me fazem inimigo. Mas eu não sou inimigo de ninguém, né? As pessoas se fazem meu inimigo. Então imagina, a pessoa que quer o seu mal, a pessoa que você sabe que deliberadamente quer te fazer mal, aí a pessoa vem cá, olha aqui minha casa, olha os utensílios de ouro, olha meu saldo bancário, olha como que eu trabalho. Você começa a abrir tudo da sua vida para o seu inimigo. Ezequias fez isso. Aí Isaías fala: de onde eles vieram? Da Babilônia. São os inimigos? São. O que você mostrou? Eu mostrei tudo. Não acredito que você mostrou tudo. Sim, não tem um canto do meu palácio que eu não mostrei tudo. A glória, a prata, o ouro finíssimo. Mostrei tudo. Ezequias também se gaba mostrando o que nós vamos ver. Ele se gabou. Aí Isaías fala: meu filho, que negócio que é esse? Assim então
Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Agora é Deus falando com você. Ouça a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. Vão roubar tudo. Você vai perder tudo porque você abriu a porta para quem não deveria abrir. Você abriu a porta da sua casa, da sua vida pessoal, da sua vida espiritual, da sua família, da sua estrutura, para quem não deveria abrir. Versículo 18. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Verso 19. Ezequias respondeu a Isaías. Preste muita atenção nesse texto. Boa é a palavra do Senhor. Como uma pessoa recebe uma condenação dessa, tudo o que você tem será perdido, e a resposta é: boa é essa palavra do Senhor. Continua o texto que anunciaste. Pois ele pensou: ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. O mal não vai vir sobre mim. Por enquanto que eu estou aqui, ok, vai vir sobre meus filhos. Ezequias então começa a mostrar um orgulho e um egoísmo com ele, ou seja, eu estou preocupado comigo. Se o meu filho, o legado que eu vou deixar ser de destruição, de morte, e ele sofreu dano, tá tudo ok, porque no meu reinado haverá paz. Ele não pensava na família, por isso que o Senhor fala: coloca a tua casa em ordem, não só a sua vida pessoal, mas da tua família. Lembre da tua família, lembre da tua estrutura, lembre do teu legado, põe a tua casa em ordem. Ezequias, embora homem de Deus, mantinha o orgulho dentro do seu coração. Olha o que diz o texto da palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 25. 2 Crônicas 32, versículo 25. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Embora eu seja um homem de Deus, dei um bom testemunho, eu alimentei o orgulho que dentro do meu coração, e isso impediu de eu ser bênção para minha casa e bênção para meus filhos. Embora homem de Deus, trouxe maldição para minha casa. Por quê? Porque Ezequias guardou o que? O orgulho dentro do seu coração. Verso 26. Então Ezequias humilhou-se reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Ele se arrepende, peca, se arrepende de novo, peca, se arrepende de novo. Deus curou, manteve o orgulho. Olha, Ezequias, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer? Não. Boa essa palavra. Quem vai sofrer é os seus filhos, não tem problema. Que ele sofra e eu não. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está preocupado com seus filhos, irmãos? Você está preocupado com a sua geração? Você não tem, aquele que não tem filho? Está preocupado com a sua geração? Porque às vezes podemos ser um homem e uma mulher de Deus e sermos egoístas para com a nossa família. Podemos ser um homem e uma mulher de Deus, mas preocuparmos apenas com o nosso próprio umbigo e não pensamos no legado que vamos deixar para os nossos filhos. Boa essa palavra: já que eu pequei, vai ter um dano. Vai ser no meu tempo de vida? Não, vai ser só depois que você morrer. Então tá bom, por enquanto eu vou ter paz. O que eu quero é ter paz. Se meu filho tiver guerra, se meu filho tiver destruição, o problema já não é mais meu, o problema é deles. O orgulho precede a destruição. Olha o que diz o texto da palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18. Provérbios 16, 18. O orgulho
vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Antes da pessoa cair, está prostrada no chão, ela começa a cair aqui em cima, com orgulho. Antes da queda vem o orgulho. Antes de vir a destruição vem o espírito altivo. Sou melhor do que as pessoas. Sou melhor, te olho por cima. Ótimo, isso daí já é o primeiro indício que nós estamos em uma queda. E às vezes a gente não percebe que estamos em queda. Porque a gente às vezes guarda orgulho, vaidade dentro do nosso coração e mesmo assim levantamos nossas mãos, oramos ao Senhor, clamamos a Ele e falamos coisas que o Senhor não se agrada. O Senhor Jesus diz lá em Mateus, quando Ele está contando ali uma de suas parábolas para os seus discípulos, Ele fala o seguinte: aonde estiver o abutre, o corpo, o cadáver, o pitoma, aquele que caiu, o abutre se revelará. Olha que interessante. Quando Jesus fala assim, quando aparecer o pitoma, o cadáver, aquele que caiu, aquele que o pecado foi exposto, aquele que a sua mazela se tornou pública, aparecer, quem tem a identidade de abutre se revelará, porque o abutre se alimenta do quê? De morte. O abutre é uma ave de rapina que se alimenta de carcaças, ou seja, para que eu me alimente e fique vivo, o outro precisa morrer. Mas olha que interessante, o abutre só se revela quando aparece um caído. E quando nós estamos no meio dessa sociedade, a gente pode ver ou em redes sociais ou em pessoas que estão ao nosso redor, quando aparece alguém que caiu, que a sua fragilidade foi exposta ou foi revelada, um monte de pessoas começa a falar, tá vendo? Não era aquilo. Começa a apontar o dedo, começa a condenar. Isso às vezes homens e mulheres de Deus, ao invés de agirmos com graça e misericórdia a qual o Senhor nos chamou, mas a gente gosta de apontar o dedo. Mas Jesus disse, isso daí é normal. O normal não significa que é certo. Por quê? Quando aparece um que caiu, um que falhou, um que errou, a identidade do abutre que se alimenta de morte vai começar a criticar. Porque para que eu viva e eu me sinto bem, o outro tem que morrer. O abutre só se revela quando o pitoma está no chão, quando o cadáver está no chão. Porque se o pitoma não tiver o cadáver, não tiver um podre, não tiver uma falha, o abutre não se revela. Ele se camufla no meio das coisas. E essa camuflagem está dentro do nosso coração. A gente se revela à medida que as situações vão se revelando para a gente. Assim como Ezequias, ele revelou o seu coração só a partir do momento que ele toma uma repreensão falando, vai vir destruição. Ah, ótimo, não vindo sobre mim, mas sobre o outro. Nossa, rapaz, que coração é esse? Não sabia que você tinha isso daí no seu coração. Não sabia que você guardava durante tanto tempo isso no seu coração. Mas agora foi revelado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, qual que é a sua identidade, meu irmão? Você se alimenta da morte do outro? Você é um abutre? Você é um abutre? Você gosta de uma boa fofoca? É simples. Faz perguntar, você gosta de uma boa fofoca? Pergunta para a pessoa, você gosta de fofoca, irmão? Porque o abutre se alimenta de fofoca. O abutre se alimenta da morte do outro. Ou seja, se não tiver fofoca, o abutre morre. Só que a identidade é revelada na hora que aparece. A identidade de Ezequias foi revelada, meus irmãos. E quando a nossa identidade é revelada, aquilo que Deus nos deu de bênção pode ser o motivo da minha e da sua destruição. Ou seja, a bênção que Ele nos forneceu pode ser o motivo que nos afasta dele. Tozer tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: a soberba é o pecado que transforma milagres
em juízos futuros. A soberba é o pecado que transforma milagres presentes em juízos futuros lá na frente. Aquilo que é um milagre hoje, que o Senhor me deu, que o Senhor me concedeu, se eu não tiver alinhado com o propósito divino, aquilo que eu recebi hoje, que é uma bênção para mim e para minha família, pode se tornar a causa da minha destruição, se o meu coração não estiver alinhado com as coisas de Deus. A vaidade, pessoal, ela nos faz usar o nosso tempo, recursos e talentos para impressionar pessoas e não para glorificar a Deus. A gente gasta os nossos recursos, nossos talentos, nossas competências, sabe para quê? Para impressionar. Olha só como eu sou inteligente, olha como eu tenho isso, olha como eu tenho aquilo. Em vez de usarmos tudo isso para glorificar ao Senhor, é Ele que sonda o meu e o seu coração. Então hoje, nós podemos orar com sinceridade, mas sem um coração alinhado, meus irmãos, até a bênção de Deus pode se tornar um peso em nossas vidas. Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor.